Nós temos hoje uma coisa muito perigosa, que é uma vida movida à pressa, não necessariamente movida à velocidade. Muita gente diz que nós estamos tendo um mundo mais veloz. Nós estamos tendo um mundo mais apressado. Muito mais apressado significa sem tempo para meditar, sem tempo para refletir. Estamos tendo até a possibilidade de uma existência que seja mais automática, mais robótica, mais alienada até. E nesta hora, o sufoco vem quando você e eu nos sentimos isolados. Isto é, quando a gente não percebe alguma coisa que seja vereda, né? Que a gente acha vereda, para sair dali. Né? Eu sou filho de italiano, por isso Cortella. Isolado, isola, italiano é ilha. Isolado é ilhado. Né? Algumas pessoas estão ilhadas na própria condição e elas não conseguem dar um passo além daquilo. Claro que um mundo como hoje, que é turbulento, em que a gente vive em voz alta, em que a gente tem grandes aglomerações de pessoas, acabam tirando de nós um pouco a ideia da esperança, da impressão de que não há o que fazer. Ao contrário, nós temos absolutamente muito mais meios hoje de fazer melhor aquilo que eleva a vida do que já tivemos em tempos anteriores. Há 100 anos, e você sabe disso, né, a média de vida no Brasil era de 44 anos de idade. Hoje é de 74. Isto é, nós temos mais tempo vital e temos maior capacidade de ferramentas e tecnologia, de conhecimento que leve a isso. Em grande medida, o desespero hoje é muito mais uma desistência do que algo que alguns chamam de realismo. Não há como não ficar incomodado, inquieto e, ao mesmo tempo, indignado. Agora, ficar desesperado é assumir a derrota para o crime contra aquilo que é a decência, a convivência digna e, portanto, a sanidade da vida coletiva. Se a criminalidade existe como existe nesse patamar, ela é uma produção humana. Não foi nenhum deus, nenhuma deusa que veio e colocou desse modo. E se nós somos os autores de uma sociedade que admite esse nível de vitimação no dia a dia, nós podemos ser os autores também do seu contrário. Assim como nós fomos os autores da escravagização de algumas pessoas, né, portanto, do escravismo, nós também fomos os autores, nós, homens e mulheres, do contrário disso. Assim como nós somos os autores do assassinato sem nenhum tipo de julgamento, nós somos os autores de leis que buscam bloquear essa ideia. Portanto, claro que a violência nos deixa indignados, mas ela não pode nos deixar desesperados. Porque se nós os ficarmos, nós teremos perdido duas vezes. Pela violência que nos alcança e pela vitória do violento e do criminoso que nos derrotará, que a gente recua do que não pode fazer. Muita gente no mesmo lugar, disputa pela sobrevivência, disputa pelo espaço, até de locomoção, acaba gerando uma condição que nos leva, sem dúvida, a ficarmos homens e mulheres mais irados. Todas as vezes que a gente não se desespera, significa uma atitude propositiva, isto é, em que a gente não fica apenas no aguardar, apenas numa situação de expectativa, mas toma uma iniciativa. Seja em relação ao nosso condomínio, ao bairro, à escola, à mídia em geral. Claro que há muitas formas de violência. Há a violência física, que é mais evidente, e existe a violência simbólica, que é aquela da discriminação, a prática, né, do modo de molestar, a capacidade de humilhar uma outra pessoa. Há muitos modos de violência. Qual é a única alternativa que eu enxergo? É não nos rendermos a essa lógica. Isto é, evitar a frase que eu vou usar agora, que é assim, ó, a vida é assim. Aquela que diz assim, foi Deus que quis. Primeiro que seria muito estranho, né, que alguém entendido como uma divindade de bondade, que tivesse a capacidade, né, de desejar algo que é negação da bondade. Por outro lado, essa mesma divindade pode sim fazer com que nós tenhamos as nossas escolhas. Vida é escolha também, em grande medida, e nesta hora, escolher a esperança não é escolher o delírio, é escolher a capacidade de enfrentar aquilo que nos deixaria inermes, isto é, desarmados, inclusive de espírito. É preciso, olha que frase estranha, armar o espírito para desarmar a violência. Armar o espírito de quê? De capacidade de iniciativa, de junção com outras pessoas, da percepção da solidariedade. Isto é, lembrando que a palavra solidário não vem de solidão, ela vem de sólido. É aquilo que impede que se esfacele a nossa convivência. Por isso, não se desesperar não é só um desejo, tem que ser uma atitude prática com outras e outros. Que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E nesta hora, a questão da família é decisiva.
Porque a família, ela sempre foi e precisa ser um território de proteção, de autocuidado, de capacidade afetiva. Agora, cidades grandes, a inclemência do dia a dia, as distâncias entre a casa e o local de trabalho acabaram produzindo algumas fissuras, né, na estrutura familiar, que se supôs que a escola daria conta, e não dá. A escola faz escolarização. Não se confunda educação com escolarização. Escolarização é um pedaço da educação. Nesse sentido, a família precisa começar a criar tempos de convivência. Um deles, cozinhar junto. Pode parecer pouco, mas cozinhar junto, com crianças, levam à convivência que ela tenha percepção de processo, da fruição de um momento. Outro, ouvir música junto, em vez de cada um com seu fone de ouvido, que é até confortável em algumas situações, partilhar a música. Aí é o argumento mais forte que eu ouço às vezes assim: eu não tenho tempo. E eu repito sempre a mesma coisa e digo, não até as pessoas se cansarem, mas talvez até que se convençam. Tempo é uma questão de prioridade. Se você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade. Eu dou um exemplo sempre. Você já viu um infartado que sobrevive e não tem tempo? Antes de infartar, falava assim: ande um pouco, todo dia faça uma caminhada, eu não tenho tempo. Infartou, amanhã, 6 da manhã, está caminhando. Ele mudou o relógio? Não, ele mudou a prioridade.